Sejam bem-vindos aqui a mais uma partilha. Já estamos em julho, é verdade, aqui um bocadinho mais de distanciamento do último episódio de junho para julho, mas eu aqui em julho vou fazer aqui umas troquitanas e vamos trazer três vídeos, também assim de um lugar muito prático, muito rápido, dar-te sinais, dar-te estratégias de como é que de alguma maneira tu podes sentir mais esta tua nova identidade, como é que de alguma maneira tu podes estar mais dentro da tua vida alinhada contigo. Eu sou Isabel Matos, sou mentora de identidade emocional, sou também tua orientadora, se assim te fizer sentido, escolheres-me para acompanhar-te no um para um e irmos as duas, os dois, descobrir a tua história e perceber o quão ela impacta ainda a tua vida. Então, eu hoje quero muito trazer-te aqui, sem mais demora, 5 sinais reais. Eu tenho aqui as minhas cábulas de como é que efetivamente tu podes perceber que está a acontecer esta mudança em ti, que está a acontecer esta transformação que muitas vezes tanto queremos e fazemos disto um bicho de sete cabeças, quando existem N sinais super, mega, hiper simples na nossa vida que podemos e devemos fazê-los diariamente. Eu vou trazer aqui 5 deles e que tu vais sentir e vou-te deixar também, bem, já lá vamos, whatever. Vais sentir que de alguma forma realmente ok, até é simples e é possível eu fazer isto. Vamos então, sem mais demora, já sabes, podes deixar nos comentários, eu vou adorar ler se te fez sentido, qual destes é que de alguma forma te foi mais tranquilo. Olha, para mim o mais desafiante foi o número 3, é aquilo que eu te vou dizer. Eu escolhi estes que foi aqueles que eu pratiquei e pratico ainda na minha vida todos os dias, porque isto depois torna-se natural, que é esse o objetivo, mas não deixa de te pedir uma atenção e uma presença consciente daquilo que tu estás a querer mudar na tua vida, porque tem de estar alinhado contigo, com quem tu és, obviamente, tá? Portanto, o terceiro sim foi o mais desafiante, ainda é quando eu tenho de fazer alguns movimentos de eu já não caibo aqui e quero ir para ali. Portanto, é sempre o mais desafiante, mas é possível, ok? Então vamos lá. Aqui o primeiro movimento que eu trago é o reconhecimento. E o que é isto do reconhecimento? É tu conseguires trazer um reconhecimento mais cedo do que está a acontecer na tua vida, na tua mudança. Ou seja, este primeiro sinal de reconhecimento é um bocadinho aquela situação de que tu entras em algo, num comportamento teu, num movimento teu, numa escolha tua, num posicionamento, e tu começas a entender que estás a descarrilar. Ou seja, tu começas a perceber quase antes de entrar ou durante o processo que te está a acontecer, tu começas, isto não me faz sentido nenhum, ou então logo a seguir. E quando eu digo logo a seguir, no máximo dos máximos, vou-te dizer em 8, 9 horas, nem tanto. Porque antes deste sinal, tu estás, que também te vou falar aqui num sinal mais específico, tu estás a reagir naquilo que aprendeste, ou seja, tu estás a responder da tua história, estás a responder dos teus traumas. Tu não sabes, não tens consciência, não sentes, não percepcionas que estás num movimento repetido. Porque sempre foste assim, portanto, entras assim. Só que de repente isso começa a ser algo, assim queiras tu, desconfortável para ti e tu não queres mais ser assim porque tu sentes que isso não és tu, isso é uma aprendizagem tua. Foi assim que tu aprendeste a ser, mas efetivamente não faz sentido para ti, porque, e agora vou dar alguns exemplos, estás a perder relações, porque as pessoas continuam a não ouvir-te, porque de repente tu queres defender uma ideia e não consegues trazer uma linha de coerência dentro dessa ideia, e isso é mais do mesmo de tudo o que tu já conheces de anos e anos na tua vida. E então de repente, epá, não. Então o que é que tu fazes? Tu começas a olhar para essas tuas situações, para esses teus comportamentos e começas a perceber que, ok, é aqui que eu devo parar. Ah, ok, é aqui que eu devo respirar. Ah, ok, é aqui que eu devo começar a perceber que faz ou não faz sentido desta forma. Este movimento, este sinal é incrível, e de repente é simplesmente tu questionares, ok, quanto tempo é que eu estou a demorar a reconhecer que isto já não faz parte de mim, que isto eu não gosto, que de alguma forma isto já não me acrescenta nada, que tudo o que eu faço, digo, ajo, penso com este tipo de comportamento dentro de mim já não me traz o retorno de realização, de preenchimento. Oh, pai, quanto tempo eu demoro? Então, se de repente demoro muito pouco tempo, ótimo, um excelente sinal que estás a mudar. Se de repente eu assim comecei a falar, topei logo, excelente. Ou então, olha, agora que estás a falar, Isabel, realmente eu tenho muitas situações em que estou
em determinado X, Y, Z comportamento e a meio começa a querer sentir, pá, não devia ter feito isto, não devia ter dito isto. Excelente, repara. Agora, se me disseres, é algo que nunca, olha, estou a ouvir pela primeira vez, então eventualmente não estás a mudar. Mas eu acredito piamente que se estás aqui a ouvir este conteúdo é porque faz sentido a mudança, faz sentido a transformação e garantidamente uma destas três situações de reconhecimento, ou antes, ou durante, ou logo depois, até 8, 9 horas, tu estás a mudar e estás a trazer este sinal de mudança muito presente em ti. Certo? Segundo sinal aqui, é este que também é muito interessante, mas este eu sinto que de alguma forma acaba por ser mais transversal a todos nós, quando começamos a entrar no autoconhecimento, a querer conhecer a nossa história, os nossos traumas, os nossos padrões, etc., que é continuarmos a sentir o mesmo, ou seja, nós estamos a sentir o mesmo, mas já não respondemos automaticamente ao que nós sentimos, ou seja, já não reagimos, agimos. E de alguma forma aqui eu estou a falar muito especificamente sobre as emoções, ou seja, as emoções continuam a estar presentes em ti. Vou trazer um exemplo meu, porque é a história que eu posso falar, não é? A emoção, por exemplo, da frustração continua a existir em mim, mas ela já não comanda a minha vida. Ou seja, eu já não escolho reagir cada vez que eu fico frustrada. Eu escolho agir. E ao agir eu vou ter que questionar. Ao agir eu vou ter que perceber o que é que aquela emoção me está a querer falar, me está a querer transmitir, me está a querer mostrar. Enquanto se eu não entro neste processo de agir, eu vou entrar no processo da minha história, que é reagir automaticamente. Se eu estou frustrada, o meu comportamento do automático da minha história era cada vez que eu frustrava, eu amuava e começava a colocar num papel de vítima de é sempre comigo, não consigo fazer nada, cada vez. Entendem? Então eu nem sequer dava margem, nem abertura, nem espaço para esta emoção, primeiro, integrar em mim, segundo, perceber o que ela me está a querer mostrar daquilo que me trouxe a frustração, e terceiro, poder fazer aqui uma mudança coerente e de ação consciente a ser diferente. Está a fazer sentido? Então, de repente, eu sinto que isto é o mais transversal a todos nós, é o reagirmos automaticamente às emoções que nós vamos sentindo. Então, um sinal, que é este segundo sinal, que te vai mostrar que estás a mudar, que efetivamente estás a fazer algo diferente contigo dentro da tua vida, com a história que tu tens, é não reagires, ou seja, não entrares num automatismo sobre aquilo que tu estás a sentir. Não fazes resistência, evitas, simplesmente, ok, eu estou a sentir isto, certo, mas eu vou entender o que é que isto me está a querer mostrar. É o desafio, é desafiante, é o mais transversal e sim, é ainda onde muitos de nós chutamos para o lado. Pronto, mas é um sinal que é muito importante, que é a autorregulação e sobre a forma que tu trazes para ti o entendimento da emoção, emoções, sentimentos, de uma qualquer situação, comportamento, pessoa, relacionamento, ambiente, whatever, que te entregou isso. Portanto, o segundo grande sinal da mudança é exatamente isso, é sentires o que tu sentes, mas começares a perceber que já não reages ao que sentes, mas ages àquilo que sentes para construir algo diferente. Portanto, de repente, é trazeres para ti mais ou menos esta questão de, ok, qual é a emoção que efetivamente eu sinto que ainda é recorrente em mim, mas que de alguma forma eu já não permito, faz com a positiva, está bem? Já não permito que ela me controle. Porque se tu vais dizer qual é a emoção que ainda é recorrente em mim e eu me entrego, aí vais ter muitas, não é? E vai ser desafiante para ti fazer diferente. Portanto, faz a pergunta ao contrário e, ok, esta é recorrente, por exemplo, a frustração é recorrente em mim, mas ela já não me controla, porque eu já sei o que é que essa frustração me quer dizer. Essa frustração quer dizer que eu estou, por exemplo, na minha vida, dentro da minha história, que eu estou a exigir demais de mim em prol do outro, em detrimento daquilo que eu realmente quero entregar, falar, dizer, comportamentar. Está a fazer sentido? Portanto, já temos aqui duas, que é o reconheceres mais cedo, e temos aqui a situação também de perceber esta emoção e sair de uma ação e não de uma reação. Está a fazer sentido? Vamos aqui ao nosso terceiro sinal, que eu quero mesmo que este vídeo seja muito prático para tu colocares em ação, e este sinal
3, que foi aquele que eu te disse que para mim é o mais desafiante, continua a ser, embora já está muito mais integrado em mim, mas ainda continua a ser, que é exatamente nós tolerarmos, sustentarmos o desconforto de ser diferente. O que é que isto quer dizer? É aquele momento do vazio, sabes? Aquele momento em que tu sabes que já não és aquela pessoa que queres ser esta, porque a familiaridade não tem nada a ver com a identidade, ok? Familiaridade é muito sobre o que tu aprendeste na tua história, não é? Aquilo é-te familiar, é mais confortável, é mais tranquilo. Agora, a identidade é ser quem tu és e depois trazeres da história o que te faz sentido e o que não te faz, entregares. E então, este desconforto do ser diferente é esta passagem, é este vazio, é esta ponte, como eu falo com os meus clientes, é que quando tu estás a passar, há ali um nada, há ali um vazio que é eu não sou quem era, mas ainda não me sinto verdadeiramente quem sou. Ainda estou a aprender a ser quem eu quero ser. Isabel, mas isso não é mentira? Não, não é uma mentira, porque tu não vais procurar ou seja, mesmo que tu procures uma pessoa, ser uma pessoa que tu queres ser, mas que não faz parte de ti ser, vai ser insustentável. Portanto, este vazio vai existir, mas nunca vai ser preenchido de quem tu realmente és. Portanto, vai ser insustentável e tu vais garantidamente desistir e deitar a toalha ao chão, ok? Agora, quando é real, quando é um verdadeiro sinal de mudança, quando efetivamente tu sabes que necessitas de mudar para ser mais quem tu és, este vazio é natural, porque é sobre passar aquilo que estavas habituado a ser, o que te era familiar, para algo que te traz identidade. E então está tudo certo. É sobre sustentares, tolerares este desconforto, porque tu sabes que vai ter um fim, que é o fim da ponte, é o fim da passagem, e que, acima de tudo, vai-te entregar exatamente o teu novo eu, a tua nova identidade, porque a mudança também é repetir o novo. Se o família, o familiaridade, se o confortável da tua história foi porque tu repetiste muitas vezes aquele padrão que trouxeste para ti como sendo verdade, não é? Tu observaste, interpretaste e concluíste que era assim, obviamente que agora, se é desconfortável para ti seres assim e tu sabes que necessitas de ser de outra forma, mudar para ser mais quem tu és, o processo é igual. Portanto, é repetir este novo comportamento de ser quem tu és até ele se tornar natural em ti e não ser de todo um esforço. Mais uma vez, se é esforço, passa a ser insustentável. Se é insustentável, é porque não estás a ser quem tu queres ser e estás a querer inventar alguém que idealizaste dentro da tua cabeça para seres, e isso não vai acontecer, ok? Então, de repente, perguntaste exatamente isto. Eu coloquei aqui esta pergunta que é. O que é que está hoje na tua vida a aprender a ser tolerado, porque sabes que está mais alinhado contigo, mesmo sabendo que lá atrás é o mais confortável, ok? Portanto, o que é que estás a aprender hoje a tolerar? Isto pode ser extremamente importante, interessante, tu olhares para a tua vida, para as diferentes áreas da tua vida, para os teus diferentes relacionamentos e dizer, que interessante, agora que eu te estou a ouvir, Isabel, realmente eu aqui isto parece que estou mais tolerante, parece que estou mais resiliente às coisas. Exato. Então significa que tu estás a mudar. Porquê? Porque estás a permitir-te estar mais tolerante no desconforto, porque tu internamente estás a mudar, mesmo que tu saibas que ir lá para trás, sendo mais confortável, não é quem tu queres ser. Ok? Portanto, este sinal ainda é muito recorrente em mim, eu espero que seja muito recorrente em ti, porque significa exatamente que estás sempre, sempre, sempre a crescer, estás sempre a melhorar, estás sempre a transformar mais para mais a tua identidade e quem efetivamente tu queres ser, ok? E isto naturalmente vai te entregar sempre espaços de vazios nesta ponte e nesta passagem de transição sobre quem eras versus quem queres ser. Está a fazer sentido? Então, o nosso quarto e penúltimo sinal é aqui de sinal de mudança, aquela sensação é mais do que uma sensação, tu sentes, é muito mais que a sensação que estás a recuperar muito mais depressa de uma repetição ou de um padrão ou de um movimento antigo, ou seja, é a nossa maturidade emocional. A maturidade emocional é muito sobre regressares a ti, portanto, tu recuperas facilmente o teu centro sem destruir nada do que ficou para trás ou do que está para trás. Ou seja, tu entras numa situação de, ok, eu regredi, ok, eu fui ali, ok, eu não consegui aguentar e entreguei os pontos e fui para ali, tudo certo, para não traz desculpa, sabes? Traz a responsabilidade das consequências disso,
e voltas ao teu centro, maturidade emocional. Ou seja, a recaída não é propriamente o desafio, não é teres andado para trás que faz com que tu percas quem estás a construir, mas é o tempo que tu ficas nessa recaída que vai fazer com que de repente tu possas realmente a não estar efetivamente a mudar, que isto vai nos levar, perdão, a esta segunda, a este primeiro movimento sinal que eu te disse de reconheceres mais cedo o que é que está a acontecer, certo? Portanto, este quarto movimento de recuperação está muito mão dadas com o reconhecimento de que, ups, ok? A diferença está, reconheces, ok? Aqui na recuperação é sobre trazeres ao centro sem culpa, assumires as consequências daquilo que te fez recair e teres a consciência de que não é para permanecer lá. Portanto, é para reconheceres que, ok, caí, mas é para recuperar. Então, de repente, é não transformar a tua recaída ou o teu regredir, dá-lhe o nome que tu quiseres, eu gosto mais de recaída, num castigo, numa sentença e virares para ti e dizer, pá, já sabia, eu não sou capaz, isto não é para mim, eu prefiro estar muito mais como era, é uma chatice. Não faças isso contigo, está bem? Porque a única vida que tu vais viver, pelo menos até à data, nunca ninguém nos mostrou de outra perspectiva, independentemente de nós acreditarmos ou não que haja vida depois da morte, é esta. Portanto, se esta é a tua única vida, vamos vivê-la da melhor forma possível, alinhada e identificada com quem nós queremos ser e nos faz sentido sermos na nossa vida, certo? Portanto, não tenhas qualquer problema em cair, está tudo certo. Depois, na recuperação, é que traz para ti esta introspeção. Ok, isto que me aconteceu foi castigo, ou seja, eu vou trazer para mim como sendo uma sentença um castigo, ou vou escolher como aprendizagem e formação para numa situação idêntica futura eu já fazer diferente e não entrar neste loop de poder recair novamente. Uhum. E então, nosso último sinal para este vídeo, que eu aqui te trouxe 5 sinais reais sobre efetivamente poderes estar a mudar, são as tuas escolhas começarem a ser mais coerentes entre elas, entre si. Ou seja, tu fazeres as escolhas da tua vida com um fio condutor muito coerente a quem tu queres ser e a quem tu estás a trabalhar para ser. Ou seja, a mudança torna-se visível em todas as áreas da tua vida, com todas as tuas relações. Começa a haver aqui um fio condutor coerente entre quem tu és hoje versus as escolhas e decisões que tu estás a fazer em relação à tua vida, às tuas relações, a todas as áreas, a todas as formas de ser e estar dentro da tua vida. Está a fazer sentido? É quase como se tudo o que tu pensasses, dissesses e o comportamento que leves ser coerente, ter uma linha, um fio condutor. Aquilo que tu dizes está coerente com aquilo que tu pensas e defendes e com aquilo que tu fazes. Aquilo que tu fazes está coerente com aquilo que tu dizes, com aquilo que tu pensas e defendes. Aquilo que tu pensas e defendes está coerente com o que tu dizes e com o que tu vais fazer. Está a fazer sentido? Então, de repente, quando estas escolhas e decisões da tua vida começam a levar um fio condutor muito similar, muito linear, muito coerente, é também um sinal de que, efetivamente, tu estás a mudar e tudo o que até à data pode ter sido como uma técnica, uma ferramenta para te ajudar a mudar, deixa de ser técnica e ferramenta e começa a ser natural em ti, porque efetivamente tu estás a mudar, ou seja, já começa a existir uma forma de ti de ser e estar nova e coerente com tudo aquilo que tu tens vindo a trabalhar. Certo? E se calhar, neste momento eu vou-te dizer que tu até já estás muito mais mudada e transformada do que aquilo que tu pensas. Hã? E como eu te estava a dizer no início do vídeo, vou-te deixar aqui na descrição do mesmo 5 perguntinhas só para tu refletires sobre estes 5 sinais de reconhecimento, recuperação, etc. Só para refletires, ouvires o vídeo novamente se te fizer sentido para te dar ainda mais clareza e, hum, e integrares mesmo que mudar não é propriamente tu acordares um dia, sentiste diferente, veste diferente, isso pode acontecer, sim, uns vibes, mas isso não tem necessariamente a ver com mudança, pode haver exatamente com uma vibe emocional, com uma mood daquele dia, estás mais bem disposta, mais bem disposto. Mudar efetivamente é unir estes sinais todos, N deles, mas principalmente estes 5 que eu aqui te trago, para tu sentires que efetivamente há uma
ligação interna sobre aquilo que tu também vês. Portanto, mudar tem um caminho, mudar tem um tempo, tem um ritmo e é o teu. Evita comparar-te, evita dizer aquela pessoa já está, eu já devia estar, de todo, ou se aquela pessoa conseguiu num ano, eu consigo, tenho de conseguir também num ano. Não faças isso, porque cada história tem uma história, cada história tem os seus movimentos emocionais traumáticos, com os seus devidos pesos, que transforma a tua vida, impacta a tua vida. Portanto, se eu te puder sugerir alguma coisa, é foca-te na tua vida, foca-te na tua história, compreende-a, traz estes 5 sinais para a tua vida e percebe se efetivamente está a acontecer aqui alguma mudança, que eu vou tornar a dizer que sim, que até já estás muito mais mudado e mudado do que aquilo que tu podes pensar, e começa a colocar em prática um passo de cada vez, porque é isso, um passo de cada vez, com consistência e repetição coerente, com muita sustentação de manter estes comportamentos que tu vais querer mudar, que faz com que efetivamente sejas quem tu queres ser, mais alinhada com a tua vida e, obviamente, depois com tudo aquilo que tu entregas e recebes da vida. Combinado? Então eu espero que este vídeo tenha tido algo muito prático para te levares para a vida mesmo. Vejo-te daqui a uns dias com o segundo e garantidamente com o terceiro, que eu quero muito, de julho, dar 3 vídeos com situações muito práticas também que tu possas pôr em ação, sem grandes, vamos dizer, enciclopédias mentais e emocionais. Combinado? Então vá, um grande beijinho, o resto de um excelente dia, boa semana, dependendo do dia que estejas a ver e ouvir este vídeo. Deixa nos comentários que se gostaste, subscreve o canal, partilha para quem sentiste que também pode ser interessante ouvir estes 5 sinais de mudança e cá estamos para uma nova partilha, brevemente. Um grande, grande, grande beijinho e até breve.